e religioso. No campo filosófico, eu achei 3 pessoas que tentam justificar o porquê do ser humano buscar adorar a um Deus. Esses três, aliás, todos eles pensam bem parecido, com algumas pequenas diferenças, mas muito parecido. Por exemplo, René Descartes, um filósofo francês, no final do século XVII, ele argumentou que sobre a existência de Deus e a necessidade de Deus para explicar a origem do universo e da existência da mente humana. Ele achava isso necessário, que é necessário uma crença em Deus para que aquilo levasse o indivíduo, o ser humano, a entender na criação do universo e da própria mente humana. O outro foi Kant, também um outro filósofo alemão, lá no século XVIII, que também argumentou que a necessidade da crença do homem para com Deus era para explicar uma espécie de moralidade humana. Ou seja, o indivíduo ele precisa crer num Deus que meio que, vamos dizer assim, estabeleça a necessidade e garanta, então, assim, a princípios básicos que um homem precisa respeitar. Então, ele pensa dessa forma. Um outro também, filósofo alemão, chamado Friedrich Nietzsche, no século XIX, ele também argumentou que a crença em Deus é uma resposta do homem com seus medos, ou a incerteza do futuro. Então, nessa questão de não sei o que vai acontecer, e fica apavorado só em pensar, então ele cria um Deus, ou para ele a necessidade de uma adoração a um Deus, para que ele tente então se conformar. Em outras palavras, a maioria deles pensam nisso, dessa forma. Explicar alguma coisa na sua vida, seja medo, seja incerteza, seja morte, e a necessidade de também um princípio universal de moralidade. Isso é a filosofia. Quanto no setor da ciência, a gente vai ver que os homens não são todos, graças a Deus, e aliás até no campo da filosofia não são todos que pensam dessa forma. Na ciência, muitos creem que não existe Deus, até porque a ciência explica. Então, eles dizem no seu trajeto dos seus estudos que o homem ele cria um Deus para explicar aquilo que ele não consegue explicar. Então, você me entende. Por que chove? Hoje você sabe, porque você aprendeu e a ciência mostra por que isso acontece. Mas no passado, trovoada, ventos, pensavam eles que era a ira de Deus, né, o trovão, aquele negócio, né, irado, as pestes, Deus castigando, mais ou menos assim. Então, eles, conforme a ciência foi evoluindo, as pessoas foram aprendendo e descobrindo resposta para determinados fatos científicos, então eles foram caindo naquela ideia de que Deus não existe. É mais uma tendência humana de explicar aquilo que não é possível. E eles creem que nem tudo a ciência pode explicar, mas que um dia poderá até explicar. Então, eles vão nesse caminho. Muito bem. No campo religioso, nós vamos observar em vários aspectos religiosos, né, no mundo, vários tipos de pensamentos do porquê se deve adorar. Por exemplo, nas culturas religiosas africanas, eles têm vários deuses para vários tipos de situações da natureza e tal, e eles tentam, vamos dizer assim, entrar em sintonia com esses deuses. Então, eles se reúnem como uma obrigação que eles precisam, inclusive, ter para tentar entrando em sintonia com esses deuses, Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus da guerra, Deus da morte. Então, esse negócio que você vê de vez em quando no filme aí, o Anjo da Morte, né? É mais ou menos uma coisa assim. Tentativa de explicar algumas coisas desse tipo, então eles criam lá seus deuses. Tá bom, continue assim, é contigo, né? Eu respeito a sua decisão religiosa.
para entrar numa sintonia e cumprir com as suas obrigações que eles são obrigados a cumprir. Essa semana eu vi de 2 pessoas, muito amigas nossas, né, dizendo que não poderia fazer determinadas coisas porque eles tinham uma obrigação no final de semana a cumprir. Tudo bem, é com eles, né? Cada um na sua, e eu respeito o que eles pensam e não vamos discutir por isso. Muito bem. Nas religiões ditas cristianismo, né, existem também subdivisões com relação a isso. A exemplo, o catolicismo, eles têm a sua visão quanto a Deus, e Deus como criador do universo, criador do homem, e que há uma necessidade de que o homem busque a Deus em adoração. E nesse processo, eles criaram vários tipos de adoração, né? Tentam até justificar que está na Bíblia. Tudo bem, eu respeito a visão teológica deles. Para os irmãos terem uma ideia, eu cito 3 tipos de adoração. Você tem a adoração que é uma adoração a Deus, exclusivamente para Deus, que eles chamam de latria. Você adora a Deus. Você conhece uma palavra parecida com latria? Idolatria, né? Essa palavra idolatria, né, a adoração a ídolos, né? Você entende assim. E latria seria uma adoração a Deus. E nesse quadro também eles se apresentam um outro tipo de adoração, a dúlia, que seria uma adoração aos santos. Aos santos. Os santos da igreja, né? São José, São João Batista, São Pedro, Santo Antônio, esse pessoal todo, né? Que eles colocam e adoram, eles buscam, não é uma adoração como a Deus, mas é um tipo também de adoração que prestam a essas pessoas, né? Já do passado. E além dessa também tem a hiperdulia, ou seja, uma adoração a Maria. É uma adoração, um respeito que eles têm pela figura de Maria, não como mãe de Deus somente, né? Mas a alguém como também intercede pelos homens. Inclusive tem, se você já fez parte ou conhece alguém, sabe como é que eles fazem. Eles têm as suas orações. Muito bem, eu respeito a crença deles nesse sentido, né? Eu respeito esse tipo de culto que eles queiram ter. Isso aí, para mim, é ponto fechado, não vamos discutir por isso, né? Mas quando a gente vai buscar dentro do cristianismo, na Bíblia, eu vou encontrar algumas coisas que me deixam e me fazem pensar. Por que que nós, aí eu vou trazer para você e eu aqui, nós adoramos a Deus? Por que que você adora a Deus? Se você já vai tirando aqui agora o cavalinho da chuva, como o pessoal fala, se você adora por obrigação, não adore, porque Deus não quer nada por obrigação. Então, se você vem para a igreja porque tem que vir para a igreja, fique em casa que vai fazer melhor, vai descansar, né? Eu sei que os dias de hoje está quente, então tem gente que vem para a igreja por causa do ar-condicionado, né? Um momentozinho bom, né? Mais fresquinho, né? Não sou eu que pago a luz, né? Então vou para a igreja e lá fico mais fresquinho. Não adianta isso não, isso você não vai estar adorando a Deus. Vamos então, sem mais delongas, ver o que a Bíblia nos fala sobre a adoração e entender por que que nós adoramos a Deus, para nós vermos se estamos fazendo do modo certo. Lucas capítulo 4, versículo 8. Jesus Cristo, quando estava sendo tentado por Satanás, Satanás disse assim, olha, essas coisas todas aqui que eu tenho, né, que foram me dadas, eu vou te dar se você, prostrados, me adorar. E aí Jesus responde, preste atenção na resposta de Jesus Cristo. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Neste versículo eu já começo aqui a ver umas coisas interessantes. Quando Jesus Cristo fecha o foco, ele diz assim, adore quem? O Senhor. E só a Ele devemos prestar, é o próprio Deus que está falando, não sou eu. Jesus Cristo é Deus e é Ele que está dizendo isso. Adore ao Senhor e somente a Ele
devemos adorar. Mas Jesus Cristo usa uma outra expressão, está escrito. Está escrito onde? Vamos dar uma lida? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 e versículo 20. Jesus Cristo repete parte da lei aonde estava se referindo a esta questão. Somente a Deus devemos adorar. E ele diz assim, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Versículo 20. No futuro, quando os seus filhos... Não, versículo 20. Temam o Senhor. O que nós lemos é o versículo 20, não sei porque está. Versículo 13. Versículo 13, temam o Senhor, seu Deus, e só a ele prestem culto, e jure somente pelo seu nome. Tem um outro versículo, não sei porque, eu acho que eu anotei errado aqui, que fala a mesma coisa, né? Não é o versículo 20, mas podemos ficar aqui com este mesmo versículo aqui. O versículo que eu quero primeiro é, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem pelo seu nome, como está ali. E o segundo versículo é, temam o Senhor, o seu Deus, e o sirvam. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente no seu nome. Muito bem. Vejam o seguinte, nesses dois versículos que Jesus Cristo está citando, quando colocado numa situação para que ele adorasse a Satanás, ele diz que não é bem assim que a coisa funciona, né? Vejam nesses versículos que nós lemos o seguinte. Primeiro, volto a pontuar. Adore a quem? O Senhor, a Deus. Nos 3 versículos você vê essa mesma palavra. Adorem ao Senhor. O que é adorar? Seria cantar? Vamos adorar o nosso Deus cantando o cântico. Seria isso? Não, já falei aqui outra vez. Citei o texto de Salmos que diz, bom é louvar ao Senhor e cantar ao seu nome, né? Então, não é... Vamos adorar a Deus, não é só cantar. A palavra adorem, aí em Lucas capítulo 4, versículo 8, quer dizer cair de joelhos e tocar no chão com a testa, reverência profunda. Então, quando nós vamos louvar a Deus, quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que ter a reverência. Reverência. E essa reverência, ela não é externa somente, ela é de coração. Eu não posso chegar diante de Deus como eu chego diante de você. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Parabéns em vê-lo. É ótimo, um relacionamento interessante, né? Ou quanto tempo eu não te vejo, estou com saudade de ti, né? Bom te ver de novo. Né? Esse relacionamento aqui entre eu e você e eu, é diferente para com Deus. Eu não posso chegar diante de Deus de qualquer maneira. Eu preciso chegar diante de Deus com total e profunda reverência. Eu estou chegando diante de Deus. E vou fazer um parênteses. Não é físico somente. Não é físico. É de coração. Porque Deus vê o coração e não o exterior. Os judeus eram ótimos, e principalmente a elite farisaica da época de Cristo, eram ótimos em mostrar reverentes a Deus. Em que eles eram reverentes a Deus. Mas o seu coração, o coração de muitos, estavam longe de Deus. A reverência primeira está no coração. E quando Jesus Cristo diz, o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto, ele está usando também uma outra palavra grega, que significa se torne escravo. Se torne escravo e o sirva. A ideia é essa. Escravo de Deus. E eu sempre, quando falo na palavra escravo, eu gosto de fazer você pensar, né, o que é ser um escravo. Se você não consegue entender, olhe para as culturas, até mesmo do Brasil, do tempo da escravidão ou de outros países. O escravo tem direito a alguma coisa? Não. O escravo pode questionar a ordem do seu mestre,
Não. O escravo, ele tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar sem direito a nada. Isso é ser escravo. É preso a uma força maior. Agora, você entende o que é um escravo de vício, por exemplo. Às vezes nós criticamos certas pessoas porque elas estão presas a determinados vícios ou práticas e você diz, camarada, ele não tem vergonha. Não, não é isso. Ele está preso a uma força maior que o leva a agir daquela maneira. É exatamente essa ideia que Deus está dizendo. Vocês têm que estar preso a somente Deus. Preso a essa força, a força maior, em que você serve, louva, canta, trabalha e assim por diante. Lógico que diferente do homem escravo de outro homem ou de alguma coisa, é Deus para conosco, é lógico. As coisas que o homem cria para si e as forças que ele se prende, evidentemente, maléficas, só produzem males na vida do ser humano. Mas Deus não é assim. Deus não quer que você o sirva e chicotada no lombo. Não é isso, não. Não é assim que funciona. Tá? A gente vai ver isso direitinho. E em Deuteronômio, que nós lemos também, ele inicia, por exemplo, o versículo 13, com a palavra temam. Aí alguém fala assim, oh meu Deus, temer a Deus, ter medo de Deus? Não, não é por aí. A palavra temer a Deus, temer o Senhor, se trata no hebraico de honrar com respeito. Mesma ideia. Mesma ideia. Com admiração. Com admiração. Então eu admiro Deus. As virtudes, as qualidades, o jeito de Deus ser e agir, eu admiro. Então, quando Deus diz assim para você, tema ao Senhor, não é ter medo somente de Deus, é ter admiração, é uma questão de dar honra a Ele, porque Ele merece toda a honra, respeito, porque Ele merece todo o respeito. E quando ele delimita dizendo só a Ele prestar culto, a palavra grega, hebraica aqui é somente a Ele você deve servir. Quando ele faz isso, quando Deus coloca dessa forma, ele joga por terra todos aqueles que tentam se levantar ou coisas que os homens tentam levantar como sendo Deus. Então, digo eu, baseado na palavra de Deus, que quando eu me prostro a alguma coisa ou a alguém, eu estou indo completamente em desacordo com a palavra de Deus, que diz que não devo me prostrar e nem servir e nem adorar a qualquer outra coisa, mesmo que pareça maior do que eu. Ok? Tem pessoas que servem a boi. Tudo bem, quer servir, sirva. Mas tem lógica. Tem pessoas que servem a pessoas que já morreram. Tudo bem, quer servir, sirva. Mas tem lógica. Tem pessoas que servem a grandes homens, grandes pessoas que fizeram muita coisa. Ou fazem. Tudo bem, quer prestar adoração? Preste. Mas a Bíblia me fala que não devo fazer isso porque não tem lógica. São homens como nós. Coisas. Tem pessoas que se deixam levar por pedras. Eu, por exemplo, gosto de pedras. Acho bonito pedra, né? Eu acho bonitinho, pedras coloridas, coisa linda, né? Meu pai tinha uma coleção, não sei se ele lembra disso, né? Quando ele estudou na faculdade, tinha uma caixinha com várias pedrinhas, né? Quando ele estava estudando geologia, acho que era isso, né? Vários tipos de pedra para mostrar a diferença de textura, diferença de cor, diferença de resistência, vários tipos de pedra. Eu achava aquilo lindo, aquele quadro, aquela caixa. Eu acho bonito pedra. Às vezes nós chutamos pedra que eu falo assim, que pedra bonita. Isso é meu. Mas eu me curvar diante de pedras, achando que de pedras vai vir alguma coisa para mim, alguma energia positiva, seja lá o que for, quem quiser crer, que creia. Eu não vou discutir nisso. Mas a Bíblia me diz que somente devo servir, estar subordinado somente a Deus.
Ele fecha essa questão. E quando ele diz, temam ao Senhor, ele está dizendo para você, em outras palavras, que nós devemos trabalhar com admiração somente a Deus. E somente a Ele eu vou estar subordinado. Somente a Ele eu vou estar servindo. Por que você adora a Deus? Temam ao Senhor. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6, ele dá uma interessante afirmativa. Ele fecha para qualquer pessoa não ter como discutir o assunto. Diz dele, há um só um Senhor. Uma só, um só e Pai de... Vamos entender o texto? Paulo está dizendo assim, só tem um Deus, um só Senhor. Só tem um. Então, se alguém adora qualquer outra coisa achando que é Deus, está perdido. Porque não é Deus. Você pode dizer, eu posso chegar aqui agora e dizer, isso aqui é uma bela de uma... Como é que é o nome desse negócio? Porta-microfone, sei lá. Né? De ouro puro. É, ouro puro isso aqui. Tá vendo? Eu creio nisso. Essa minha afirmativa faz com que isso seja realmente ouro? Hã? Não. Eu vi uma experiência essa semana que eu achei interessante. O ser humano se deixa enganar com muita facilidade, mesmo sabendo que é mentira. Mesmo sabendo que é mentira. Numa sala de aula, a professora chegou para os alunos e disse assim, sempre tem alguém que chega atrasado, e vou provar a vocês que o que eu estou falando é verdade. Aí disse ela, esse livro aqui, vamos dizer que seja preto, né? Vamos dizer que seja preto. Ok? Quando a primeira pessoa que chegar, eu vou perguntar a cada um de vocês qual é a cor desse livro, você vai dizer que é rosa. Ok? E ela começou. Chegou o primeiro atrasado. E ela, fulano, que cor é esse livro? Rosa. O cara riu, né? Que negócio é esse? Isso é preto? Ciclano, que cor é essa? É rosa. O pessoal está esquisito? E foi perguntando a todos assim. Quando chegou nele, que cor é esse livro? Ele, é rosa. Nós, seres humanos, temos que ter cuidado para não deixarmos ser levados pela opinião de muitos, pelo dizer e afirmar de muitos, de certas mentiras que nós podemos e vemos que são mentiras. Não pode levar. Deus é Deus, e há um Deus, e Paulo diz, portanto, a esse Deus nós todos temos que nos colocar diante. Só Ele, que é sobre todos. Não existe outro Deus. Não existe nenhum que possa ser Deus. Tudo é criatura de Deus. Eu sou criatura de Deus, você é criatura de Deus, o diabo é criatura de Deus, os anjos são criatura de Deus, a terra é uma criação de Deus, as coisas que na terra existem são criaturas de Deus, tudo é criatura. Não há outro Deus. Não há. Esqueçam isso. Então, Paulo está afirmando que, e aliás, quando ele diz pai de muitos, de todos, ele não está dizendo pai de todas as pessoas, não, em todos os deuses, não existe essa ideia. Paulo está usando, ele está falando para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para os crentes, e o contexto, ele está dizendo, olha, vocês todos nasceram de novo, vocês têm o Espírito de Deus, o Santo de Deus, portanto, todos somos aqui, aqueles que nasceram, filhos de Deus. Ele é pai, nosso pai. Paulo está falando isso. Então, para você entender o contexto, para não falar besteira, né? Porque um versículo fora do seu contexto é pretexto para heresia. Então, cuidado quando lê esse texto sozinho. Leia todo ele para entender o que Paulo está falando quando ele diz Deus, Pai de todos. Então, Paulo ele está afirmando que só há um Deus, e esse Deus é o nosso Deus, o Deus Senhor, Criador dos céus e da terra, e, portanto, somente a Ele... E somente a Ele mesmo devemos atribuir toda a honra e toda a glória, prestar respeito digno de toda a nossa admiração. Então, por que nós adoramos a Deus? Por quê?
Por que você adora a Deus? Vamos tentar responder isso. Outra coisa interessante, quando diz, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Ele está afirmando e ele está estabelecendo que somente ao Senhor você se curva como escravo. E para que isso aconteça, você precisa entender Tiago 4, 6 a 10. Para que você se curve a esse único Deus. E por isso você vai entender agora porque muitos não se curvam diante de Deus. Muitos criam seus próprios deuses. Muitos criam suas próprias forças que dizem ser elas os seus deuses. Muitos criam somente em si como se ele fosse o seu próprio Deus. Entenda Tiago 4,6 e você vai entender por que você deve estar adorando a Deus e muitos não adoram a Deus. Diz assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele usa essa expressão, resistam ao diabo, porque o diabo é o pai da... Então não caia nas mentiras estabelecidas pelo diabo para o ser humano e que muitos têm comprado. De novo, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, agora você vai entender o que é estar em adoração a Deus. Se você não estiver nesse quadro, você não está adorando a Deus. Então, vamos lá pensar nesse quadro. Por que muitos não adoram a Deus? E acham até que estão adorando. Porque, primeiro, não querem se submeter. O que é se submeter? Estar debaixo de. Submeter. Então, ele precisa, você precisa, nós precisamos nos colocar voluntariamente debaixo de Deus. E só pode se submeter a Deus aquele que se aproxima de Deus. É o que Paulo está dizendo aí. Você só pode estar debaixo de Deus se você se aproximar de Deus. Deu para entender essa ideia? Quer que eu desenhe? Não? Obrigado. Então, veja, eu quero adorar a Deus. Então, eu preciso me colocar debaixo de Deus. E muitos não se adoram a Deus porque não querem se colocar debaixo de Deus. Por isso, eles criam seus deuses. É mais fácil você viver uma vida respeitando, adorando a deuses fictícios, porque eles nunca vão te cobrar nada. Não existe. É fácil. É fácil viver uma mentira. Eu posso dizer que tal coisa é meu Deus, mas esse Deus nunca vai me cobrar nada. Então, é vida tranquila. Vida que segue. Posso viver o que eu quero. Fazer o que eu quero. Porque dependendo do dia, dependendo da semana, dependendo do mês, dependendo da ocasião, eu chego lá, faço algumas obrigações que eu mesmo já estipulei ou alguém estipulou para mim e cumprindo essas obrigações, vida que segue. Tudo normal, é mole, é tranquilo, é fácil. Agora, estar debaixo de Deus requer que você se aproxime de Deus. E para se aproximar de Deus, aqui a chave principal, tem que reconhecer os seus pecados. Para estar debaixo de Deus, precisa se submeter a Deus, para que se possa se submeter a Deus, precisa se aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus, tem que reconhecer os seus pecados. Sabe por quê? Porque Deus é luz. Deus é luz. Paulo está dizendo aqui. Deus é luz e Ele clareia, Ele ilumina. E quando você chega diante da luz, tudo que você não gostaria que fosse visto será visto.
será exposto, porque você chegou próximo da luz. E aí você vai reconhecer, ter que reconhecer com clareza os seus pecados. E agora? E agora a coisa fica complicada. Porque para estar debaixo de Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Quando eu aproximo de Deus, eu vou ver os meus pecados. E eu não estou afim de ver os meus pecados. Não estou afim de ver meus erros. Então eu não me aproximo de Deus. Fico longe. E aqui está o problema. Para estar debaixo de Deus, para estar junto dele, precisamos estar limpos, purificados. E como é que o homem se purifica? Com obrigações religiosas? Subindo escadarias? Pagando certas penitências? Cumprindo com rituais religiosos? É dessa forma? Não. João escreve a sua primeira carta no capítulo 1, versículos 7 a 9, o seguinte, acompanhe comigo, 1 João 1, 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E continua ele dizendo, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Você vê que tem muita gente que não, eu sou bonzinho, eu faço tudo direitinho, eu sou uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, né? Eu sou um bom cidadão, pago os meus impostos, não devo a ninguém. Não é isso, não é isso. Você peca, e eu provo que você peca, desde o berço. Certa vez eu disse aqui, tem gente que não escutou essa ilustração, mas eu acho uma coisa interessante. O bebezinho, quando chora, ele chora por alguns motivos. Quem é papai e mamãe já sabe como é que funciona o negócio, né? Quando o bebezinho chora, ele pode estar chorando de fome, ele não sabe o que está acontecendo, né? Pode estar chorando de alguma dor, uma cólica, né? E pode estar chorando de quê? Manha. E o papai e mamãe sabem quando é um ou outro, não sabe? Ou não? Se o papai e a mamãe não sabem, preste atenção, isso aí é natural, né? Principalmente a mãe. Está chorando de manha. Essa expressão está chorando de manha, ele está chorando de mentira. Ele está dizendo assim, eu estou com dor. Aí você vai lá e pega ele. Ele não está sentindo dor nenhuma. Estou com fome. Aí você vai lá e pega ele. Não está sentindo fome nenhuma. Ele inconscientemente está mentindo para você. Para que você pegue ele no colo. Ele quer colinho. Tadinho, vamos pegar, não vamos deixar também chorando. Eu penso assim, né? Eu fazia isso com os meus, né? Tá chorando, eu pegava logo no colo, né? Só que papai não dá muito certo, né? Aí jogava para quem? Para a mamãe. Toma que tá chorando. Mas veja, nós mentimos desde pequeno. Todos mentem desde pequeno. Todos. Todos mentem. Então, quando nós nos aproximamos da luz, nós vemos a luz, chegamos lá e vemos que temos pecado. Então, se confessarmos que nós não temos pecados, nós já estamos pecando, porque não há verdade nisso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ou seja, chegamos para Deus e dizemos, Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso de Ti. Ele, Deus, é fiel e justo em o quê? Em nos perdoar de quê? De nossos pecados e toda injustiça. Então, muitos não adoram a Deus porque não estão a fim de confessar os seus pecados, não estão a fim de mudar as suas vidas e nem tampouco que Deus haja nas suas vidas. É coitado, ele está lascado. Está perdido. Porque Jesus Cristo foi o único que deu seu sangue para que, purificando os nossos pecados, abrisse a porta do céu e pudéssemos entrar purificados, porque lá só entra gente purificada. Não é gente bonzinha, não. É gente purificada. É aquele que se colocou debaixo de Cristo. Colocou-se embaixo das mãos poderosas de Cristo. Mas aqueles que estão adorando por aí, seja lá quem for, seja lá o que for,
esses que não estão debaixo da mão de Deus, infelizmente, é a Bíblia que diz, não sou eu, estão indo para a condenação eterna. E diferente de muito que se ensina em muitas religiões e seitas, o inferno é uma realidade. A maioria das religiões que não adoram a Deus, e mesmo muitas daquelas que dizem adorar a Deus, ensinam que o inferno não existe. Que sempre haverá um jeitinho de se pagar os pecados e ir para o céu, voltar para Deus. Sempre haverá um jeitinho. Certa vez, conversando com um colega meu, eu cheguei para ele no final, nós estávamos conversando sobre esse assunto, eu virei para ele e falei assim, olha, eu sei que você conhece a Bíblia, eu sei que você já esteve na igreja, estudou, participou das organizações das nossas igrejas, e eu vou dizer uma coisa para você, para a gente fechar a nossa conversa. Joguei para ele assim, se você estiver certo na sua crença, na sua religiosidade, naquilo que você está aprendendo e professando ser verdade, você e eu estamos bem. Você e eu estamos bem. Porque você e eu teremos outras tantas oportunidades possíveis. Ok? Agora, se eu estiver certo naquilo que eu creio, que é a Bíblia, se eu estiver realmente certo disso tudo, que é uma verdade, e sei que é, eu estou bem, você está lascado. Repetindo, se aquilo que ele cria, aquilo que ele confessava, aquele que ele dizia adorar, está certo, estão certos, eu e ele estávamos bem, tranquilos, não há problema nenhum. Agora, se eu estou certo em crer na palavra de Deus, naquilo que ele deixou para mim, adorando e servindo a ele com a minha vida, com o meu ser, eu estou bem e ele não está bem. E aí eu fechei. Só que eu não estou a fim de pagar para ver. Continuo crendo naquilo que eu creio, porque eu tenho certeza que o que eu creio é a verdade. Porque esta verdade não vem de um filósofo humano, não vem de um cientista humano, não vem de um criador de religião humana, mas vem de um Deus que transcende a humanidade, que está nas expansões celestiais e se fez carne e habitou entre nós, provando quem ele era e o que ele quer que façamos para poder ser salvo. Voltou ao céu e um dia há de voltar para buscar aqueles que realmente o adoram em espírito e em verdade. Deixo com vocês agora essa responsabilidade. Por que você adora? Ou você está adorando a quem? Pense bem, antes que seja tarde, porque esse Deus maravilhoso que deu Jesus Cristo para morrer na cruz, para que os meus pecados e os pecados de todos que o buscam sejam perdoados, ele um dia disse que vai voltar e vai buscar os seus. Quem? Aqueles que estão debaixo de suas mãos. E aqueles que não estiverem debaixo dele serão lançados no inferno, serão lançados para a destruição por toda a eternidade. Grande responsabilidade, grande compromisso, mas realmente é este o caminho que deve se seguir. Deus possa abençoar. Vamos orar.